Bancada do Oeste e Governo do Estado debatem sobre ações para minimizar impactos da estiagem. Deputados defendem parcelamento de taxas para empresas de transporte escolar. E na série de reportagens sobre as eleições, você vai saber mais sobre o aplicativo Pardal, que permite denunciar irregularidades em campanhas. Estes e outros destaques no Redação TVAL, que começa agora. Boa noite. A Bancada do Oeste promoveu uma reunião virtual nesta manhã para discutir medidas para minimizar os impactos da estiagem que afeta várias regiões de Santa Catarina. O encontro contou com a participação da governadora interina, Daniela Rainer. São quase 2 meses sem chuvas significativas na região oeste. Os prejuízos na agricultura já são realidade e o abastecimento para a população também preocupa. Na manhã desta terça-feira, dia 10 de novembro, os deputados que compõem a Bancada do Oeste estiveram reunidos de forma virtual para tratar do problema. Da conversa dos deputados, nós entendemos por convocar essa reunião da bancada e convidarmos o secretário Ricardo da Agricultura e o secretário Neto da Defesa Civil, para sabermos aí já o que está encaminhado, o que está sendo feito e o que pode ser feito, até porque a bancada entende que nós devemos ter ações permanentes, não, porque a estiagem é quase que natural todo ano. A reunião contou com a presença da governadora interina, Daniela Rainer, que relatou as ações do governo para, além de minimizar, prever e trabalhar na solução do problema a longo prazo. Eu pedi para que criasse um comitê de crise, reunindo a Secretaria da Agricultura, a IMA, Secretaria Executiva do Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Defesa Civil, EPAGRE, e pedir também algumas ações no sentido de pesquisa, para que a gente comece a pesquisar alternativas para o futuro mesmo, né? Para que a gente tenha soluções lá no futuro. E a ideia, evidentemente, que a gente tem algumas ações emergenciais a serem feitas, né? Um socorro emergencial, mas a gente também precisa pensar ações a médio prazo, a longo prazo, porque a gente sabe que essa estiagem é reincidente, né? Volta todo ano. Como a estiagem tem sido recorrente no estado, o secretário de Agricultura argumentou que a intenção é facilitar ao produtor rural os recursos disponíveis, além de ações relativas especificamente à falta de água, como armazenamento e perfuração de poços. Então, conseguimos colocar à disposição dos produtores algumas linhas de crédito junto pelo Fundo de Desenvolvimento Rural, né, que tem parte de recurso próprio de Estado, como também tem os 5 milhões que a Assembleia destinou ao fundo, né, ainda no início do ano, e que, sem dúvida, está sendo muito bem aproveitado, utilizado. Já estamos, vamos dizer assim, chegando quase nós já usamos 4 milhões e 600 e poucos mil para apoiar os produtores, né? Santa Catarina já emitiu 87 decretos de situação de emergência. A Defesa Civil ajuda na elaboração dos processos que começam no município, são homologados no estado e seguem para reconhecimento federal. Para amenizar o problema em algumas cidades, tanques de armazenamento estão sendo distribuídos desde o ano passado. E já começamos no ano passado, já dentro de um comitê que existia com os órgãos do Estado, coube a Defesa Civil a distribuição de tanques para aumentar a capacidade de reservação de água para comunidades, aí para produtores rurais. Então, cerca de 80 municípios já foram atendidos desde o primeiro semestre. Esse tanque, esse reservatório de água de 5, 10, 15, 20 mil litros, depende da estratégia cedido, esse tanque é doado, ele já faz parte de uma ata de registro de preço, que é um item de assistência humanitária que a Defesa Civil possui. Então, esses tanques, desde o ano passado, já estavam sendo entregues. Mas hoje, o que nós temos hoje à disposição para os municípios atingidos? Então, a permanência da estratégia do tanque de reservação, 5, 10, 15 e 20 mil litros, água potável envasada em 5 litros. Então, se houver necessidade, se chegar ao ponto de comprometer o fornecimento de água para garantir a segurança de consumo de água das pessoas
nós teríamos como emergencialmente fornecer, dentro de uma estratégia, essa água potável e a alimentação também. Os deputados fizeram alguns pedidos aos membros do governo, entre eles o apoio urgente, principalmente para os agricultores. Os únicos setores que, de fato, não recebeu auxílio emergencial, aquele dos R$600, foram os agricultores. E nós temos, como falou bem o secretário Ricardo, agricultores de subsistência. E esses R$600 faria diferença? Sim. Então, eu gostaria que a gente fizesse um documento, inclusive, em nome do governo do estado e da bancada do Oeste ao governo federal, levantando a inclusão dos agricultores como um todo, os agricultores de subsistência, para o auxílio emergencial, inclusive com retroatividade. A preocupação é o seguinte, as prefeituras, de maneira geral, elas têm recurso, elas se viram. Eu sei, eu já fui prefeito, sei que também não brota dinheiro, não tem dinheiro sobrando à torta direito, mas elas se viram. Agora, quem não se vira é que tem lá na ponta, realmente. A bancada também manifestou preocupação com o sistema de troca de sementes e a compra de materiais como caixas d'água, que já desapareceram do mercado em alguns municípios. Os produtores que plantaram milho, eles tiveram seu plantio totalmente inviabilizado, ou seja, não recupera mais, mesmo que venha chuva, os que plantaram agora no mês de setembro, realmente é a safra perdida. Então, nós precisamos de uma ação em relação ao troca-troca, como que vai ser feito a prorrogação, e como vai ser reposto essas sementes para que o produtor possa voltar a plantar assim que essa estiagem terminar. É isso que nós precisamos. Eu fui, por exemplo, em Planalto Alegre no domingo e o prefeito me disse que eles estão tentando, né, já fizeram a solicitação, já decretaram calamidade, emergência, mas no município a prefeitura tentou comprar caixas d'água e não tem mais caixas d'água disponíveis. Então, talvez também seja o caso de se dar uma olhada nisso para ver, porque esse é o caso não só de Planalto Alegre, certamente de outros municípios também. Então, eu não sei, eu vi que o secretário, não sei quem foi que falou que tem uma licitação já aberta, né, para poder fazer essa aquisição, mas talvez esse seja realmente a ação mais importante nesse momento. O representante da Ipagre apresentou uma série de previsões que apontam chuvas abaixo da média nos próximos 2 meses e temperaturas elevadas. Os deputados falaram da estratégia para armazenar água, principalmente entre os produtores de frango, suínos e leite. Eu acho que tanto a Defesa Civil quanto a Secretaria da Agricultura deviam incentivar os agricultores a fazerem reservas de água de forma bastante intensa. Nós temos telhados enormes nesses locais, onde pode ser feito reservatórios. Então, eu acho que essa é uma das políticas públicas que são necessárias e que deveriam ser bastante incentivadas e de forma um pouco mais intensa, vejo. A bancada solicitou aos órgãos do governo que elaborem um relatório das ações realizadas, as em andamento e as que devem ser colocadas em prática nos próximos dias para que possam divulgar para a população. Nós chegarmos com esta informação para os agricultores, vocês imaginem, então, mais 10 deputados com todas as suas redes sociais, o quanto nós poderemos ser ágeis nesta informação para levar aos agricultores, né? Então, a gente quer auxiliar nesse processo de comunicação com aquele que mais precisa. O coordenador da bancada, deputado Maurício Scudlar, que falou da importância do encontro e da união de forças para a solução desse problema recorrente em Santa Catarina. Deu para ter uma ideia, a gravidade, todos têm conhecimento, a gravidade do problema, e do que o governo está fazendo e dessa busca aí da Assembleia, dos deputados da bancada, de que isso seja um programa permanente, não no momento da crise só. A crise enfrentada por empresas de transporte escolar em decorrência da pandemia foi tema de discussão no plenário do Parlamento. Deputados sugeriram ao governo do estado que parcele o pagamento das taxas relativas a vans e micro-ônibus que estavam suspensas, mas que agora em outubro estão sendo cobradas de uma só vez. Os proprietários de vans e micro-ônibus que atuam no transporte escolar estão entre os mais atingidos nesses meses de pandemia. Primeiro, os serviços de transporte coletivo que atuam no estado tiveram que suspender as atividades e depois atuar com uma série de restrições.
Aliado a isso, as escolas públicas e privadas cancelaram as aulas presenciais e milhares de alunos passaram a ficar em casa, sem necessidade do transporte escolar. O resultado foi sentido no bolso dos proprietários de vans e micro-ônibus. Ainda em abril, uma portaria conjunta da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade e da Agência de Regulação de Serviços Públicos de Santa Catarina deu um respiro para a categoria, suspendendo a cobrança mensal da TFT, a taxa de fiscalização do transporte de passageiros. Mas agora, uma nova portaria conjunta estabeleceu o retorno da cobrança e determinou ainda que o pagamento dos últimos meses deverá ser feito integralmente até janeiro do ano que vem. Na Assembleia Legislativa, vários parlamentares se manifestaram contra o retorno da taxa neste momento de crise. O deputado Valdir Cobalcini apresentou uma proposta de sustação de ato, que ainda está em tramitação e que busca revogar a portaria do governo. Os parlamentares também aprovaram uma indicação de autoria do deputado Jair Mioto, sugerindo ao governo estadual a suspensão da cobrança da taxa de fiscalização de transportes enquanto durar a pandemia de Covid-19. Como que o governo vai cobrar essa taxa de abril a agosto se não houve o transporte? Então, além de ilegal, é injusta. Aliás, além de injusta, é ilegal. Então, senhores deputados, eu acho que podemos sim, essa casa, como Vossa Excelência, presidente, acabou de citar, levantar essa bandeira e, pesquisando, senhor presidente, vi que já existe a proposta de sustação de ato 017.4/2020 do deputado Valdir Cobalcini, que foi lida no expediente no dia 7 de outubro e foi encaminhada à Comissão de Justiça, que fala justamente para sustar esse ato e para não só eliminar essa cobrança referente aos meses de abril até agosto, mas também se conceder agora a liberação, a isenção dessa taxa, porque ainda continuamos num período de pandemia. Não é possível que a gente concorde agora que num pagamento só se faça essa cobrança de R$ 910, somados aos 130 do mês de novembro, a gente está falando R$ 1.040 por veículo, algo que, para mim, e tenho certeza para todos, soa ao absurdo. É um absurdo isso, você proibir as pessoas de trabalhar ao mesmo tempo você tributar. Então é algo assim que não soa bem a qualquer pessoa, né? E como você viu ontem aqui no Redação TVA, nós estamos exibindo durante essa semana uma série de reportagens sobre as eleições municipais. Hoje a gente vai falar sobre como você pode ajudar a Justiça Eleitoral a fiscalizar as campanhas dos candidatos a prefeito e vereador. É possível fazer denúncias de irregularidades usando apenas o celular. Saiba mais na reportagem. Qualquer cidadão que se deparar com alguma propaganda eleitoral irregular ou ilegal pode usar o próprio celular para fazer a denúncia. Para isso, é só baixar o aplicativo Pardal. Assim como o pássaro que está por toda a parte, o aplicativo com o mesmo nome transforma cada um de nós em fiscal, multiplicando os olhos da Justiça Eleitoral. A ideia é que o Pardal não fique de bico calado. O eleitor identificou uma propaganda irregular pelo aplicativo, pelo celular, ele pode tirar uma foto e encaminhar. Então, o Pardal só cabe deixar bem claro aqui, deixar o esclarecimento que ele é específico para propaganda irregular. Crimes eleitorais ou crimes, denúncia de irregularidade de crime, a gente sempre orienta para que o eleitor encaminhe para o Ministério Público de Santa Catarina. O aplicativo Pardal entrou em funcionamento no dia 27 de setembro, quando começou a propaganda eleitoral. Em menos de um mês, recebeu quase 3.000 denúncias só em Santa Catarina. As 3 principais irregularidades acusadas pelos cidadãos catarinenses envolvem o uso de placas, carros plotados e carros de som.
Mas há uma série de outras irregularidades que podem ser denunciadas, como, por exemplo, a fixação de propaganda em bens públicos ou de acesso público, incluindo de postes e escolas a igrejas, lojas e restaurantes. Também é possível denunciar o chamado derrame de santinhos, que ocorre no dia da votação, ou o uso de outdoors, banidos das eleições brasileiras. Dentro do aplicativo estão todas as orientações sobre o que é ou não proibido. É possível denunciar irregularidades encontradas nas ruas e também na internet, como o disparo de mensagens em massa pelo WhatsApp ou via SMS. Mas é preciso ter responsabilidade ao fazer uma denúncia. Se ficar caracterizada a má-fé, o denunciante vai responder pelo ato e ficará sujeito a penalidades. A ferramenta foi lançada em 2014, ainda em caráter experimental, e desde as eleições municipais de 2016 vem sendo usada em todo o Brasil e a cada pleito é aprimorada. Neste ano, há várias novidades que tornam o uso do aplicativo mais funcional. Agora, o denunciante recebe por e-mail a confirmação da denúncia e no aplicativo ele tem que explicar com fotos ou vídeos e também com texto o ato ilícito que está denunciando, reforçando que o Pardal só recebe denúncias relacionadas ao poder de polícia da Justiça Eleitoral. No caso de ocorrências mais graves, consideradas crimes eleitorais, abuso de poder político ou econômico, uso da máquina pública, o denunciante é direcionado para a ouvidoria do Ministério Público mais próximo. E fica vedado o anonimato. Quem fizer a denúncia tem que se identificar. O aplicativo também tem uma interface na web. É só acessar o site do TRE de Santa Catarina para acompanhar as denúncias de irregularidades registradas por cidadãos do estado. Para isso, basta usar o protocolo gerado pelo sistema. Também é possível registrar denúncias via web. Para tirar dúvidas sobre o que é ou não proibido, o site do TRE disponibiliza uma cartilha de propaganda eleitoral. Ferramentas não faltam para que o cidadão colabore no combate à corrupção nas eleições. O aplicativo Pardal é mais uma forma que o TSE encontrou para que a população participe do processo das eleições de forma mais ativa. Toda denúncia de propaganda irregular é encaminhada para o juiz eleitoral para análise. Então, o eleitor que utilizar do sistema Pardal, ele também pode acompanhar o tratamento daquela denúncia. Ele vai poder saber se chegou no juiz eleitoral, qual foi a decisão, né? Então, por isso que é uma forma de democratizar a participação do eleitor para conscientizar também o candidato, para que ele cumpra a norma, né? E que faça uma propaganda eleitoral limpa, é isso que todos nós esperamos. E por hoje é só, a gente fica por aqui, mas você pode conferir outras notícias no site e nas redes sociais do Parlamento ou ainda durante a programação da TVA. Uma boa noite e até amanhã.